Olá, nesse terceiro vídeo, terceiro e último, nós vamos falar acerca do versículo 2 de Gênesis, primeira parte, que diz que a terra estava sem forma e vazia. Sem forma e vazia significa que a terra não estava definitivamente formada e ainda não estava habitada, né? Por isso que estava sem forma e vazia, mas em seguida Deus começa a promover essa criação. E a terra, então, ela passa a ser... tudo que Deus começa a fazer, ele diz que é bom. E no final ele diz que, a partir do momento que ele faz o homem, cria o homem e a mulher, ele diz que tudo que ele fez era muito bom. Então a expressão sem forma e vazia refere-se a um lugar não habitável, né, impróprio para a vida humana. Lá em Deuteronômio, no capítulo 32, versículo 10, diz que a tradução, né, dessa palavra sem forma e vazia se refere a um lugar desértico, né, ou um deserto. Então, no deserto não tem como você habitar, não tem vida no deserto, né? É muito raro vida no deserto. O mesmo termo é traduzido por deserto, né, sem forma e vazia. Porque assim diz o Senhor. Veja, em Isaías 45:18, o que Isaías escreve com relação à criação, né? Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, não a criando para ser um caos. Deus não criou um caos, Deus não criou um deserto, né? Mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, definitivamente, sem forma e vazia significa que ela não estava ainda pronta, não estava completa. Estávamos ainda no primeiro dia ainda, ou no segundo, mas no final estava tudo completo. Então a terra ela já não tinha mais essa expressão sem forma e vazia. Era um lugar belo, um lugar maravilhoso, um lugar onde o próprio Deus fez um alto elogio. Tudo estava muito bom. Tudo que ele fez foi muito bom. Em seguida, Deus ele encheu a terra de criaturas viventes, inclusive de uma forma especial, como já vimos anteriormente, ele criou o homem e criou a mulher. Há uma teoria chamada teoria do hiato, onde diz que alguns compreendem, né, em função dessa teoria, que quando Lúcifer foi lançado, foi projetado dos céus para a terra, diz que ele deformou, né, a terra passou, né, ficou sem forma e vazia a partir daí. Mas a Bíblia diz que a terra estava, né, ela já estava sem forma e vazia. Ela não passou, não foi futuro, mas já diz que ela estava, né? Já estava sem forma e vazia, independente dessa teoria aqui. Aceitar a existência do Criador, queridos, é um ato racional. Ele é racional em função do próprio autor de Hebreus, ele declarar isso. Mas além de ser racional, também é um ato de fé. Aceitar quem é o Criador é também um ato de fé. É um ato racional no sentido de que, quando a minha razão, quando a minha mente, ela não compreende mais, então entra a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:1, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou melhor, não é nem Hebreus 11:1. Sei que é em Hebreus que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:1 fala que a fé é a certeza de coisas que se espera e a convicção de fatos que não se vê. Mas em seguida ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então aqueles que não têm fé, que não têm compreensão de aceitar a existência do Criador, de aceitar que o universo foi criado por Deus, desagrada a Deus. Lá em Hebreus 11:3 diz que pela fé nós entendemos, ou seja, tem a fé e tem a razão. Pela fé nós entendemos. Quando
quando o entendimento, quando a razão não compreende, mas aí entra-se com a fé. E diz que pela fé entendemos que o universo foi formado pela vontade de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. O que nós vemos não foi feito do que é visível, porque Deus criou tudo do nada. Não existia matéria pré-existente, só existia a Trindade. E esse Deus Criador, Elohim, né? No princípio, né? Bereshit, criou Bará, verbo Bará, Elohim, né? Esse Deus plural, a multiforme sabedoria de Deus. No princípio, Bereshit, Bará, Elohim, criou os céus e a terra. Tem um autor chamado de Erwin Lutzer. Ele diz o seguinte, a partir de 7 razões para confiar na Bíblia, da editora Vida, um livro que ele lançou, ele diz o seguinte: que tipo de Deus seria qualificado para ser a causa de tudo o que sabemos acerca do universo? Ele dá as respostas. Primeiro, ele diz que um Deus com um poder espantoso. É espantoso o poder de Deus, realmente. Nós ficamos espantados, extasiados com a grandeza de Deus. É imensurável, não conseguimos medir a grandeza de Deus. É tremendo, né? É um Deus onipotente, um Deus onisciente, um Deus onipresente, como o salmista lá no Salmo 139 descreve esse Deus. Esse Deus de muitas formas, né? A multiforme sabedoria de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um Deus triuno. Segundo, um Deus pessoal que possui inteligência e vontade. O nosso Deus, ele é Espírito. A Bíblia diz que importa que os seus adoradores, lá em João diz que importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas, mesmo sendo um Deus Espírito, mas é um Deus pessoal, é um Deus que tem inteligência, é um Deus que tem vontade. E a vontade de Deus é que nós creiamos, né, no universo, creiamos nele. Mas se alguém não crê, Deus não vai mudar por causa disso. Porque independente da minha crença, ou da crença, ou de alguém que não acredite, tudo está feito, tudo foi feito por ele. E quem perde é quem não crê. Deus não vai mudar, né? não vai trazer explicações quem ele é. Quando Moisés perguntou, o que eu digo para o povo de Israel, quem tu és? E Deus disse, diga ao povo que eu sou, e ponto final. Nosso Deus, ele era, ele é e ele será. Sempre, né? Ele é sempre Deus, criador de todas as coisas. E terceiro, um Deus que existe fora do tempo, um Deus transcendente, um Deus imanente, um Deus que alegra os nossos corações, que gera fé em nossos corações. E nós agradecemos a Deus por Ele ter gerado essa fé em nossos corações. Querido Deus, abençoe a sua vida. Muito obrigado aí pela sua atenção. Se esses vídeos abençoaram a sua vida, você pode compartilhar para abençoar outras vidas. E se você quiser, pode dar um like também. Fique com Deus e que o Senhor continue gerando fé no seu coração. Essa fé salvadora. E quando nós temos a fé salvadora, nós cremos que Deus, Ele é o Criador de todas as coisas e que Ele nos chamou, que Ele nos vocacionou, que Ele nos escolheu para sermos seus servos, seus filhos. Um abraço, Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus.